Fala, André. E aí, Matheus, tudo bem? Tudo certo? Belezinha aí? Belezinha, bora. Coisa boa. Bom, estamos online aí, acho que o pessoal tá entrando. Enquanto a galera vai conectando aí, vou dar uma introdução aí no podcast. Mas, cara, primeiro eu queria te agradecer demais aí por topar bater esse papo com a gente. Para o pessoal que está conectando aí, né, e ainda não nos conhece, a gente é a SaaS BR Club, primeira comunidade de SaaS B2B do Brasil. Então a gente vem aí há mais ou menos uns 4, 5 meses trazendo um conteúdo muito forte com pessoas como o André aí, que construíram grandes empresas, que estão liderando grandes operações. Esse aqui é nosso podcast 14, então confiram o nosso canal no YouTube aí, a gente tem vários outros podcasts. A comunidade também, o pessoal vai deixar o link aí para quem quiser entrar. Então hoje são mais de 4.500 membros aí, entre C-levels, diretores, fundadores de empresas de software B2B, muito conteúdo legal. E bom, hoje o papo aqui é com o André Siqueira, cofundador da RD Station, para a gente falar aqui sobre um tema que muita gente vem pedindo aí na comunidade, que é falar sobre eventos, né? Então, pô, aproveitando aí o gás, né, que a gente teve recentemente aí do RD Summit, então muita gente de software foi para lá, e aí a pauta de eventos, né, quando chega essa época do ano, acaba aquecendo bastante, é normalmente onde se concentram grande parte dos eventos. Então, hoje o tema é para falar um pouco sobre eventos como estratégia aí de branding, geração de demanda, né? Então, André, se apresenta aí para a galera, para quem não te conhece. Estou bem animado aí para esse bate-papo. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Fui um dos cofundadores da RD Station, toquei a área de marketing ali do zero até um time de 50, 60 pessoas. Nesse período, a gente trabalhou toda a engrenagem ali de geração de demanda da RD, com conteúdo, com tudo aquilo que é conhecido, e também com o evento, com o começo do RD Summit, a construção dele e um bom pedaço ali da escalada. Eh, Depois dessa experiência, eu toquei uma área de educação na RD. Acabei tendo também uma experiência mais curta na loja integrada em seguida, onde também a gente trabalhou com a criação de um evento proprietário. Então é algo que vivenciei por muitos anos. Hoje eu trabalho como advisor, sou advisor da GetDemo, de algumas outras startups também, palestrante e autor, de alguns livros. E vai ser um prazer fazer esse papo com vocês aí e compartilhar um pouquinho mais dos aprendizados, do que eu vivi aí nesse período, especialmente com o RD Summit, né, que tem essa ocupa esse espaço importante aí de um evento que, enfim, é referência para muita gente. Sensacional. André, cara, acho que todo mundo obviamente conhece a RD, né? Sabe muito do case que vocês construíram aqui, principalmente usando como base, né, a questão da educação no mercado. Vocês praticamente criaram a categoria de inbound no Brasil, né? E a gente sabe que o Summit também foi parte disso, né? Então vocês focaram muito numa estratégia de construção de conteúdo nos blogs e etc, né? Então, pô, todo mundo que queria saber sobre o que era inbound se educava usando os conteúdos da RD. E o Summit era meio que uma cereja do bolo ali, né? Onde vocês conseguiam reunir as pessoas presencialmente, né? Criar uma cultura RD, que acho que é um negócio que foi muito bem consolidado. Mas aí eu queria entender, né, primeiro, se isso foi tudo planejado, né? Em que momento vocês entenderam que o evento se conectava muito a essa estratégia digital? Porque pode-se dizer que vocês já tinham uma estratégia digital bem sucedida, né? Com toda essa parte de conteúdo e tudo mais, e vocês entenderam que trazer um evento talvez fosse algo que fosse potencializar. Vocês pensaram nesse ecossistema desde o início, né? Ou como é que isso surgiu, né? Como é que vocês conectaram de fato a educação no mercado com esse evento? Bom, acho que tem um componente aí que é um pouco da estrada, né? Quando você pega a estrada, você vê ali os próximos metros, mas você não vê exatamente tudo que está depois da curva, mas quando você vira, você começa a enxergar, né? Então, a gente ia caminhando e enxergando melhor e trabalhando essa direção. Eu entendo que o evento surgiu com alguns componentes diferentes. Um deles, para mim, é uma questão. A gente sabe que o racional ele serve para embasar uma decisão que, na maioria das vezes, é emocional, né? Então, a gente precisa da emoção para tomada de decisão. A pessoa precisa sentir o desejo, precisa sentir a vontade, precisa sentir a segurança. Então tem muito desse olhar emocional,
e a gente entendia que o evento poderia nos ajudar a trazer um pouco disso. Então, sentir segurança na empresa, olhar para o lado e ver quantos clientes tem, quantos funcionários tem. Muitas vezes você olha para uma empresa e vê que está fazendo um trabalho ali, mas, cara, você não sabe qual é o tamanho, você não sabe qual é o impacto. Imagina, por exemplo, você tem aí alguns SaaS seus, cara, as pessoas não sabem quantos funcionários tem a GetDemo, quantos funcionários tem a SalesBud, qual que é o nível de solidez, qual que é o alcance. Então a gente sentia que aquilo era uma chance de mostrar um pouco disso, né? Elas iam lá e viam as pessoas com a camiseta da RD, então os funcionários viam que tinha um tamanho, que tinha um impacto, viam vários clientes falando bem. Então tinha uma função de colocar essa solidez e transmitir segurança, criar uma conexão emocional com a marca. Isso foi uma coisa que a gente foi descobrindo com o tempo. A primeira edição ela era muito mais simples, para a segunda a gente começou a trazer um pouco desse olhar mais da emoção, do marcar com experiências incríveis, com vivências. E tem um último ponto que eu acho que pegava um pouquinho, que a gente via como maior ameaça para a gente em termos de concorrência, os gringos. E tinham algumas diferenças de produto, de nível de preço, etc., mas o que a gente considerava fundamental como mensagem é falar: olha, a gente está aqui. Você que é brasileiro, a gente entende você como ninguém. A gente sabe melhor a sua realidade do que ninguém. E a gente está aqui do seu lado, cara. Você quer conversar com o André, com o Érica, com o Bruno, com. Pô, a gente está aqui. Você fala com a gente no evento, você encontra a gente no corredor, você está presente aqui, e tem esse acesso, né? Então a gente queria trazer um pouco dessa marca, assim, pô, a gente está do seu lado e isso facilita. E o evento acabou cumprindo esses papéis e com o tempo outros mais, né? A gente começou a ver mais possibilidades e expandindo um pouco desse escopo. Mas a princípio era isso, era consolidar esse papel de educação de mercado, criar uma conexão emocional, trazer segurança, mostrar que a empresa estava crescendo, e fortalecer esse diferencial em relação aos gringos. Eu acho que esse foi o começo. Sensacional, cara. Eu acho que faz, pegando aí um pouco da tua fala, né? Os dois pontos principais que chamam a Ah, atenção, né? É o que você falou, é mostrar que existe, né? Porque, pô, todo mundo consumia os blogs, o conteúdo, mas, pô, que empresa é essa, né? Brasileira, sempre, ainda mais naquela época que o mercado de software, né? O Brasil sempre teve uma síndrome de vira-lata muito grande, né? Então sempre teve aquele olhar de, tipo, o que é gringo é melhor, né? Então, acho que esse viés de você conseguir trazer credibilidade, mostrar clientes que estão usando, né, na prática, e permitir que os clientes troquem, os parceiros troquem, é um negócio que faz super sentido, é meio que uma cereja do bolo, de fato, para consolidar toda essa estratégia, né? E outro ponto que você falou, que eu acho que é muito legal, é a questão de, cara, mostrar que vocês realmente estão ali, né, como especialistas no mercado brasileiro, né? Então você pega lá o HubSpot, por exemplo, que é o concorrente de vocês, cara, eles estão na realidade lá de fora, tem dezenas de milhões de clientes, não estão nem aí para o mercado brasileiro, de certa forma, né? De tipo, cara, olhar cada peculiaridade, cada desafio. Então, acho que isso é super legal, porque realmente ganha um nível de credibilidade. E aí eu vou aproveitar até para fazer a segunda pergunta aqui, encaixando com tudo isso, né? Hoje, muito fundador ele fica na dúvida se ele deveria investir ou não na estratégia de eventos, né? A gente sabe que a empresa que é Key Account, vende para Key Account, empresas que vendem mais para o mercado SMB como vocês, e aí sempre tem aquele dilema na cabeça do fundador de, pô, primeiro, será que eu deveria investir numa estratégia de evento? Ou como eu poderia investir numa estratégia de evento, né? Então, pô, será que é melhor o cara criar o próprio evento, como a RD fez? Ou é melhor ele estar em todos com stand, por exemplo, né? Eventos conectados? O que você acha que um founder deve analisar para definir se ele deve participar de eventos com stands, criar seu evento, ou se ele realmente não deve ir para eventos, né? Que pode ser um caso também, dependendo do tipo de negócio. Cara, eu gosto muito desse olhar de eventos, mas tem eventos e eventos, né? Então você tem uma linha de criar um evento para crescer e para ser grande, como é o The Summit, como é o VTEX Day da VTEX, e você tem eventos pequenos e curtos e coisas que são que tem outro propósito, né? Do nosso lado, eu entendo que os eventos, eles
Nunca foi o nosso grande objetivo, acontece e é bem-vindo, e a gente inclusive olha para isso, mas é pequeno perto do todo, o quanto a gente vende no evento em si, né. Não é um olhar de: "Cara, estamos fazendo isso para vender a conta de RD Station no evento". Se a gente colocar o tempo investido e etcétera, cara, o que entra ali, ele é pequeno perto do agregado, perto do todo e não faz muito sentido, a conta não fecharia se fosse esse o ângulo. Então a gente entende que existe um benefício muito grande aí de construção de marca e desejo, etcétera, com vários benefícios no meio do caminho. Tem um pouco de venda, tem um fator que a gente já entendeu que é retenção, tem um fator que é relacionamento com influencers, com o público, que a gente traz muitas vezes como palestrante e que acaba criando uma proximidade. Tem um efeito de team building com o próprio time, o time entender melhor a missão, o que está fazendo, por que está fazendo. Então, são várias coisas combinadas ali que para o nosso caso fez sentido. Eu entendo que para uma empresa que vende SMB, o problema maior é que o evento e o espaço físico e essa limitação toda que a gente tem, ele vai fazer com que o seu resultado, ele provavelmente seja muito pequeno perto do tanto que você precisa vender quando você vende para SMB. O SMB trabalha com volume, o SMB trabalha com escala. Ele tem que fazer um volume relevante de vendas todo mês, e para esse volume vir do evento, o evento precisa ser muito gigantesco logo de cara, então assim, essa conta nunca vai fechar. E se você e faz sentido, na verdade, quando você tem uma outra engine, né, a gente chama outra máquina lá, que era a máquina de inbound, que trazia gente, fazia conteúdo que servia para venda, e eu colocava o evento como um potencial, como uma gasolina, como um extra, como um potencializador disso. Aí faz sentido. Eu não pensaria no evento como a principal ação de marketing de uma empresa que está começando, um SaaS para SMB, tá. Do lado de, large tickets, né, de corporate, de grandes vendas, eh, eu acho que faz mais sentido você pensar em eventos, mas aí a cara do evento e a pegada do evento é muito diferente, né. Em geral, a gente está falando de eventos pequenos, sem cobrar ingresso, sem vender patrocínio, você está fazendo de coisas que muitas vezes possam te aproximar desse cliente no tete a tete, e é um cliente que, pô, se eu coloco 5 caras, 10 caras numa sala e fecho um, fecho 2, fecho 3, o ROI daquilo é imenso, né, e fechar 2, 3 já é o suficiente muitas vezes para fazer o mês, para fazer o semestre, se essa é a venda que você procura. No SMB não, né, no SMB se eu fizer o petit comité ali, vender para um, 2 clientes, não faz o menor sentido, eu tenho que estar vendendo centenas pela internet. Então, eu entendo que para quem eu vendo faz a diferença nesse cenário. A possibilidade que você colocou, né, de eu patrocinar e eu estar em outros eventos, ela é relevante também, e ela pode atender os 2 casos, mas eu entendo que ela, eu diria até que ela é quase que um MVP, né, ela é um teste talvez para você perceber se vale a pena investir, fazer algo no seu. Porque o investimento e a dor de cabeça ela é limitada, mas o retorno também é limitado. Você vai lá no RD Summit, você fala com um monte de gente, né, o caso você fez isso com a Get você fala com um monte de gente, você sai ali com algumas reuniões, mas não é da Get que todo mundo tá falando no evento, não é essa marca que vai ficar, então o benefício maior naturalmente é da RD, e você consegue aproveitar um pouco, um pedaço dessa carona. Eu entendo que quando você começa a participar e vê que tem valor e vê que o público tá lá, em algum momento, muito provavelmente faz sentido você ter o seu próprio. Então eu olho muito com esse olhar de teste, é um bom teste, é uma boa forma de começar a sentir e ver se tem algo ali para você e ver se é algo relevante, ver se você aprende. Cara, como é que eu converso com as pessoas, como é que eu marco reunião, como é que eu apresento a empresa, quando essas coisas estão mais claras e mais consolidadas, fica mais fácil para você tirar valor de um próprio também.
e elas podem eventualmente coexistir, assim. As raras exceções para mim são casos em que, sei lá, eu vendo um tipo de produto, um tipo de coisa que é muito commodity, não faz sentido eu criar evento em cima disso. Então, por exemplo, a gente tinha lá na RD Station um stand de empresa de brinde para evento corporativo. Cara, o cara não vai criar um evento sobre isso, então faz mais sentido para ele aproveitar quem está ali. Mas em caso você tenha um tema que é mais complexo e que cabe, eu olharia muito para o patrocínio como um MVP e um complemento a uma estratégia de evento principal. Legal. Acho que alguns pontos que vale destacar muito da tua fala, né? Acho que primeiro, né, o para quem você vende. Então, cara, é o que você falou. Se você vende para o SMB, não faz o menor sentido se fazer um almoço com 5, 10 clientes. Não sei que você queira escutar a opinião deles do produto, por exemplo, mas para gerar demanda não faz sentido porque aquela conta O não vai objetivo fechar. é aprender, não é vender, né? Não é ter a Exatamente. escala de vendas. Exatamente. Nada impede que uma empresa com público SMB faça um almoço com o cliente, mas o objetivo não vai ser venda. Se ele fizer isso, ele vai ter um CAC impagável, né? Em contrapartida, né, em tese, a gente parte do pressuposto que o SMB você precisa ter muito volume. Mas você fazer um evento para 10 mil pessoas, você vai gastar 20, 30 milhões de reais. Então, obviamente, isso não é para o early stage, né? Então, talvez exista uma jornada aí dentro do que você falou, né? Que é uma empresa, primeiro, validar seu PMF, consolidar um canal como um inbound com um lead mais baixo, em algum momento que ela já construiu uma marca, de certa forma, e ela precisar tangibilizar isso, né, para um outro patamar, ela começar a investir em talvez primeiro participar de alguns eventos, ver como é que é o feedback e depois, né, eventualmente criar o próprio evento, mas respeitando essa Perfeito, linha, né? perfeito. E eu complementaria, cara, que quando você tem, né, um motor funcionando bem, você começa. Todas essas coisas elas se ajudam, né? Então, assim, ao mesmo tempo que o evento, né, ele ajuda a construir marca e ele faz a nossa taxa de conversão do inbound melhorar, porque as pessoas conhecem melhor a empresa, valorizam. Puta, o amigo foi no evento, falou bem, a empresa é legal e tal. O contrário também acontece. A gente não conseguiria ter feito o evento e ter feito o evento crescer se a gente não tivesse a audiência, o alcance, a reputação e a quantidade de clientes que a gente tinha quando a gente fez isso no inbound. Eu tô falando isso porque você falou, né, pô, vai fazer um evento, só faz sentido você fazer para 10 mil pessoas. Só que, cara, você não se começa um evento para 10 mil pessoas. É muito difícil fazer isso, porque você precisa do aprendizado prévio. Você precisa entender como eles vão receber, cara, o horário de palestra, a duração, o tipo de palestra, o tipo de palestrante, para onde organizar a fila, como é a alimentação. Você tem uma série de pequenos aprendizados que vão se somando e você precisa começar ele menor. Então, não dá para contar com isso como uma força de venda logo de cara, e por isso que é melhor plugar ele numa engrenagem que já está azeitada e está redondinha. Perfeito. Depois, ali na minha linha de raciocínio, eu até quero explorar um pouquinho mais sobre isso que você comentou de aprendizado, estrutura, né, para você tocar um evento, porque eu acho que uma coisa que é fato, né, que acaba acontecendo é que quando você vai tracionar um evento, principalmente um evento grande, cara, é quase que uma nova empresa, né? Isso compete com muito recurso, né? Então não é simplesmente assim uma empresa que acabou de receber um aporte no early stage, falar, puta, vou fazer um evento para 2, 3, 4, 5, 10 mil pessoas, né? Que o negócio vai dar certo. Mas eu já vou explorar esse tema com você. A única coisa que eu queria focar agora, que eu acho que foi muito legal, que você comentou, foi em relação à ROI de evento. E até foi um ponto que a gente, quando eu estava batendo papo aqui antes de entrar ao vivo, você comentou, né? Você falou, pô, evento já lucra quando se paga, né? De certa forma, porque, óbvio, você gera venda, mas você tem muito mais um ganho de marca normalmente, né? Que acaba contribuindo para a sua taxa de conversão em outros canais, como você comentou, né? O RD Summit ajuda a RD a converter mais nos canais digitais, por exemplo. Na tua visão, né? Qual que é a métrica definitiva que mostra se o evento está gerando ou não valor? Porque, querendo ou não, a parte do branding ela é meio intangível, né? É. É, então, talvez quem busque um ROI direto do evento acabe ficando meio limitado a enxergar o poder que ele realmente possa ter, né? Então, fala um pouquinho sobre como vocês mensuravam isso na RD. Cara, essa é sem dúvida uma das partes mais difíceis. Era quando eu tocava e eu não estou mais na operação, mas tenho muitos amigos lá e continua sendo
uma dificuldade ainda hoje, né? Eu entendo que o evento ele traz muitos benefícios em áreas diferentes. E aí é muito difícil você calcular todas essas coisas e fazer uma soma para medir ROI. Então, assim, cara, ele tem. Eu sempre vi um puto impacto no team building. O time entende a missão, o time sai feliz, o time sai comprado. Eu não tenho a menor dúvida que isso impacta comprometimento e performance nos meses seguintes. Eu não tenho a menor dúvida que isso impacta turnover. Mas, cara, como é que eu calculo quanto, né? A gente tem um olhar de muitas jornadas que são muito complexas, né? Então, imagina, por exemplo, que, pô, eu vi lá que você postou o histórico da GetDemo no evento, e aí você me marcou porque eu fiz uma sessão de livros lá. Algumas pessoas ali podem ter clicado no meu nome e começaram a me seguir. Quando elas me seguiram, me viram falar um pouquinho da história da RD em algum post e foram pesquisar mais sobre a RD. Em que elas pesquisaram mais sobre RD, elas caíram no site e aí baixaram o e-book. Aí baixaram o e-book, gostaram, começaram a seguir na rede social. Aí foram impactados por vários Reels, em determinado momento resolveram comprar. Aí, pô, entrou no Google, escreveu RD Station, caiu num link patrocinado e comprou. Né? O resultado vai estar onde no Google? Link patrocinado. Mas, cara, olha a volta que teve. Se não tivesse o evento, você não tinha patrocinado. Se você não tivesse patrocinado, você não tinha falado de mim. Se eu não tivesse publicado a RD, ele não tinha caído. Como é que você vai traquear isso? Então, existe um nível de aceitar que, cara, é intraqueável, é Sim. incalculável em várias instâncias. E você precisa começar a trabalhar com percepções. Cara, eu tenho essa percepção, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O que que eu buscava fazer quando eu estava tocando? E aí entra a fala que a gente trouxe aqui. Eu tentava fazer, na maioria das vezes, as coisas ficarem no 0 a 0. Então, assim, cara, o que eu vendo de ingresso e o que eu vendo de patrocínio fica no 0 a 0 com o meu custo do evento. E aí, cara, todos os benefícios que eu tenho de retenção de clientes, que os clientes aprendem a usar, gostam mais, de team building, de novas vendas, de construção de marca, cara, tudo isso é bônus. E aí fica uma conversa muito mais fácil. Cara, você está investindo quanto no evento? Cara, não estou investindo nada, o evento tá 0 a 0. Pô, olha o que a gente ganha com ele, olha o que vem de brinde nisso. Então, é uma conversa fácil de você ter quando tá assim. Eu não sei o quanto eu posso ou devo abrir, né? Mas esse é hoje um desafio na RD. O evento foi para São Paulo, saiu de Floripa, os custos aumentaram e ele passou a não ficar mais no 0 a 0 e esse investimento ele começou a aumentar. E isso vira parte da discussão. E aí, faz sentido investir esse tanto? E é muito difícil responder se faz ou não, porque você não consegue calcular. Sim. Então, eu tento desenhar, eu tentaria desenhar na hora de pensar com o evento com esse ângulo. Cara, o que que eu posso fazer, o que que eu consigo fazer que fique no 0 a 0 e eu tiro o brinde? Porque quando você cai na necessidade de investir, você começa a cair em discussões infinitas e complexas, e você entende que tem valor, você entende que tem resultado, mas você não sabe quanto. Se você não sabe quanto fica. Aí, quanto que eu invisto? Eu invisto um ou eu invisto 10? Ah, Né? Puta, é difícil mensurar, é difícil calcular. E então a gente cai num cenário um pouquinho mais complexo. E é diferente um pouquinho dos eventos que a gente falou, né? Dos eventos pequenos, às vezes, para tickets mais altos, porque nesse você tem ROI direto. Pô, eu tô fazendo aqui quantas vendas eu fiz. Você consegue ter uma estimativa melhor. Num evento grande assim, você não mira diretamente no ROI, no volume de vendas, né? uhum. Perfeito. Não, essa tua tese aí do 0 a 0 ela é bem interessante. Ela é um bom ponto de partida para a galera que quer testar alguma estratégia nessa linha, né? Que sente que já está na maturidade. Pô, se pagar tá bom, né? Todo o resto que vier de benefício talvez não seja tão tangível, mas pelo menos você não está saindo no prejuízo, né? É um pouco da linha de raciocínio também que tô tentando ter ali, por exemplo, no caso da GetDemo que pegou um stand no RD. Falei, cara, que fechar a conversão direta ali que foi agendado, se pagar o evento está ótimo. Todo o resto que eu tive lá, por exemplo, conversas relevantes com clientes que passaram por lá, né? Porra, o time que se uniu em São Paulo, a gente fez um monte de confraternização,
e agregou. Cara, tudo isso são coisas. Exposição de marca, relacionamento com palestrantes, com influenciadores, com Exatamente. parceiros. Exatamente. Né? Palestrei lá, então, porra, legal, já teve mais um público, ganhei seguidor. Então, gosto bastante dessa linha de raciocínio que você trouxe e acho que pode ser um bom ponto de partida para quem pensar como apresentar uma tese dessa, por exemplo, para uma diretoria aprovar, né, uma área de marketing que quer fazer um evento da empresa. Cara, um ponto, sei que você não está mais na operação da RD, obviamente, né? Mas um ponto que eu vi que foi bem interessante é que eles anunciaram que não vai ter em 2026, né? Mudaram para 2027. Imagino também que tenham questões ali, né? Ali com a fusão com a TOTOS e tudo mais, mas nem quero entrar nesse mérito. Acho que o mérito que eu queria entrar agora eu imagino, né, pelas discussões que eu tenho visto no mercado, que muita gente tem falado sobre eventos em linhas gerais, aí não falando só do Summit, mas que os eventos, pô, estão baixando um pouco de nível de muito analista, não tem indo só os decisores, mas ao mesmo tempo também vejo uma ótica boa nisso, né? Porque, querendo ou não, são pessoas que são influentes dentro do mercado B2B, né? Os analistas, querendo ou não, eles estão levando coisa para os decisores o tempo inteiro. É importante educar esse povo também, né? Mas muita gente fala, pô, mas estou indo para evento e só estão pegando brinde, né? Tipo, tem conversa sobre evento o tempo inteiro nessa linha. Queria saber, né, pensando no modelo de eventos em linhas gerais hoje, se você vê que tem alguma transformação que precisa ser feita. Eu, pelo menos, já vi várias transformações que a própria RD fez para trazer mais público, trouxe influenciadores, né, atores, por exemplo, né, que é para expandir a bolha. Eu acho que está muito certo quando você entra num nível que você precisa conseguir pegar mais o varejo. Né? Isso foi uma transformação que eu observei, pelo menos nesse RD Summit. Queria saber, na tua perspectiva, né, o que você está vendo aí de evolução nos formatos de eventos para os próximos anos, de coisas que eventualmente vocês estruturaram lá atrás, que já podem até estar saturadas, né? E que você vê uma evolução. Cara, eu acho que muito do que vinha sendo feito e continua, eu acho que na verdade até tem todo o potencial para se potencializar, sabe? O que eu entendo é que quando a gente cai, né? Quando a gente tem algumas tendências, a contratendência ela é um espaço forte, né? E a gente tem essa tendência do espaço digital, do contato digital. Cara, hoje boa parte das empresas contrata remoto, opera remoto, vende remoto, faz. Então, quando você coloca coisas no presencial, com contato humano, com calor, você cria um contraste que chama atenção e que é muito positivo. Então, eu entendo que os eventos eles vêm ganhando peso nesse sentido, né? Pô, é muito fácil produzir um conteúdo para a internet, para o LinkedIn, para etc. Ainda mais com IA, com tudo que a gente tem hoje. Isso cria um ambiente de muita concorrência e de muita similaridade. Quando você vai pro físico, pô, tem investimento, tem tempo, tem um monte de outra coisa ali que, cara, você não tem um evento todo dia para ir. É menos concorrido o espaço, de certa forma. Então, isso abre uma brecha, e eu entendo que eventos entram como tendência. O grande ponto para mim está em você entender um pouquinho mais o seu estágio de empresa e o que você está buscando com o evento, né? Eu acho que a sua leitura ela foi assertiva, ela foi positiva. A RD tentou furar a bolha e acho que já no ano passado, no ano passado teve, acho que foi do ano passado que teve a Emicida, teve a Juliette, teve, enfim, e traz um público maior. E só que ao mesmo tempo, sim, é natural que venham mais analistas, esse público maior tem a ver com isso. Então eu acho que tem um processo de escolha, né? E a RD está nesse repensar muito por isso. O que que é melhor? É melhor ter um evento maior com muitos analistas? É melhor ter um evento menor com mais decisores? E eu acho que esse tipo de escolha, esse tipo de decisão cabe. O que para mim o ponto é você ser intencional na sua escolha, é você saber bem o que está fazendo e por que está fazendo. E um ponto que para mim é mega relevante também é entender que você consegue influenciar diretamente quem vai vir, como vai vir com as suas escolhas. Então, tem uma coisa que o pessoal às vezes usa que isso já acontecia em rede social, né? O pessoal diz, Instagram não tem decisor. Cara, claro que tem. Todo cara que eu conheço que é fundador de empresa tem um Instagram e usa.
né? Assim, é óbvio, o volume maior não é de decisores. Mas para você atrair o cara certo e para você afastar o cara errado, você tem um trabalho viável, que é o que você fala, como você fala e etc. Então, para mim, existe um ponto relevante aí nos eventos, que é, primeiro, a curadoria. Cara, o que que eu vou ter de palestra, de quem, por quê, e com o que eu coloco, eu posso trazer mais ou menos de um perfil, e com a própria comunicação, posicionamento do evento, enfim, existem várias coisas que estão em volta ali de como apresentar o evento. Por exemplo, o vídeo que eu estou mostrando lá, ele mostra mais o show e o happy hour, ou ele mostra a palestra? A palestra que ele mostra mais é a da Juliette, ou é do Gary Vee, ou é do... Então tem vários detalhes que eu estou colocando ali na forma de comunicar, que eles passam uma imagem e atraem um público mais de um jeito do que de outro. Então, para mim, o grande ponto é você ser muito intencional com as suas escolhas. É você não entrar na onda de fazer evento porque tem que fazer evento. Pô, eu quero fazer evento por isso, para falar com esse público, para falar com esse público. Eu preciso de uma curadoria que funcione assim, com esses temas, eu preciso de uma comunicação que trabalhe assim. Perfeito. Acho que no final do dia tudo volta sempre para o ICP, né? Como trazer o seu cliente Total. potencial, como falar com o seu cliente potencial, como criar empatia, né? E o evento ele não é diferente disso. Quem consegue acertar nisso vai acertar em evento, vai acertar em qualquer estratégia de geração de demanda por qualquer canal que escolher, né? Total, a base é o que precisa ser mais bem feito, e inclusive eu acho que é essencial investir nisso também, porque é o que não muda, né? Cara, a Aham, gente tem um monte de mudança, cara, tem IA, tem o formato do evento, tem um monte de coisa mudando o tempo inteiro. Mas se você fez um bom trabalho de base, de definir, entender bem o seu ICP, cara, isso é a parte que não muda, isso é a parte que vai estar sempre em alta, vai estar sempre válido. legal. Cara, aí pegando um pouco desse gancho de transformação, né, nos eventos, uma coisa que eu reparei bastante, pelo menos pelas empresas de software, né, que tinham nesse RD Summit, é que a galera tava usando bastante uma tecnologia mais interativa, né? Então tinha alguns totens interativos que você conseguia ir lá, mexer numa demonstração do software, que é um negócio que até então você não via muito, né? Porque você chegava lá no stand, conversava com o vendedor, né? Tinha lá um videozinho rolando, alguma coisa do tipo, e eu já vi que nesse, por exemplo, pô, tinha pelo menos, contei ele pelo menos umas 9, 10 empresas de software que tinha um totemzão lá que você chegava, mexia numa demonstração, o cliente já conseguia ver o produto, ficava um negócio muito mais imersivo. Não só nessa parte de evento, mas eu tenho visto em linhas gerais também no mercado como um todo, a galera botando demo interativa em site, né? Isso é uma transformação. Como é que você vê esse tipo de experiência mais interativa em evento, né? Como é que você está enxergando esse tipo de transformação, assim, principalmente para o mercado de software, né, que é o foco aqui da comunidade? Pô, cara, vou dividir a resposta em duas partes, tá? O primeiro ponto que eu acho que a gente precisa falar é o avanço de tecnologia e soluções, né? Então, assim, da mesma forma como lá atrás um site era só um site e de repente começou a ter blog, começou a captar e-mail, começar a ter landing page, fazer etc. Porque né, vieram empresas como RD, como HubSpot, como algumas outras, e deram tecnologia e deram soluções para que as empresas pudessem fazer junto com uma metodologia. Hoje a gente tem GetDemo e tem outras que começam a oferecer mais de uma solução viável e simples para isso acontecer. Então, tem um lado que é o acesso, é você conseguir fazer e ter a tecnologia. Mas eu acho que anda em conjunto e o acesso ele só existe pelo segundo lado, pelo segundo ponto, que é o que a gente vê de tendência no mundo corporativo, né? Eu acho que a gente está entrando numa era, a gente está entrando não, a gente já está numa era de eficiência, né? A busca é sempre por eficiência, é sempre fazer mais com menos, é sempre fazer mais rápido, é conseguir gerar mais margem. A gente teve uma transição muito clara ali na pandemia, que foi, a gente saiu de uma era que era volume, era crescer a todo custo, era big numbers, era olhar pro tamanho, e hoje a tônica é eficiência, cara, é o quanto eu consigo fazer mais com menos. E tudo que a gente tem em busca de produtividade potencializa isso.
E eu acho que esse tipo de solução, ele consegue trabalhar a eficiência nas duas pontas, né? Então, o vendedor ganha eficiência, porque ele não precisa, cara, abrir, clicar e fazer toda vez, enfim, ele consegue poupar um pouco do tempo dele, ele consegue gerar mais eficiência, até volume maior de vendas, dando isso na mão do cliente, deixando o cliente usar, deixando o cliente ter acesso quando ele quiser, apresentar para alguém. Imagina, pô, o vendedor vai e faz uma demo. Ah, agora eu vou chamar meu decisor, faz outra. Agora eu vou chamar o comitê, vai e faz outra. Cara, tá aqui, pode usar, pode fazer o que você quiser, então fica mais eficiente para o vendedor e fica mais eficiente para o comprador. Ele consegue ver se aquilo atende antes de marcar mais reuniões, antes de fazer outras coisas, ele consegue visualizar, ele consegue repassar internamente, consultar outras pessoas. Então, casa muito com essa tendência de eficiência, né? Eu via, por exemplo, o que a gente tinha muito na ID Summit era a televisão com um videozinho. E é muito louco que você tem que ficar esperando, tipo assim, cara, espera pra ver se vai passar uma parte, espera pra ver se vai clicar em tal coisa, espera pra ver se tem uma hora, você fica lá esperando o tempo dele. Cara, seu tempo ainda não, deixa eu clicar aqui, deixa eu ver o que que tem nesse menu, deixa eu ver o que que aparece aqui. Então, casa muito essa visão, da tecnologia empoderar e levar para uma tendência que é a da eficiência, da produtividade. Legal, é bem a fusão do digital com o presencial, né? Você falou sobre a pandemia, né? Sobre a transformação que teve e nos eventos, isso para mim foi muito óbvio, né? Antes da pandemia, evento, cara, era presencial, era todo mundo lá de social, né? E algo totalmente corporativo. Uma coisa que rolou muito na pandemia, não só no mercado de SaaS aqui, mas para qualquer mercado, começou a rolar muita live, muito webinar, muita comunidade fazendo encontros, rodas de conversa, né? Então, de certa forma, isso também é um evento. Isso aqui que a gente está fazendo agora, por exemplo, é um evento. A gente tem, porra, deve ter umas 200 pessoas assistindo a gente ao vivo aqui, né? E a gente está conversando, isso não deixa de ser um evento. Como é que você vê também essa questão dos eventos digitais, né? Porque eu acho que isso é um leque que as pessoas até exploram um pouco. Elas pensam, não, eu tenho que fazer um evento e tem que ser presencial. E eu tenho visto muita empresa conseguindo fazer bons eventos online, gerando engajamento, gerando movimentação, cruzando audiência com outras pessoas, né? Isso tem sido bem representativo. O melhor é que o custo de um evento online, porra, para não dizer que é zero, é quase zero, né? Talvez o que a gente esteja gastando aqui, por exemplo, agora é a conta de luz da internet e a nossa hora também, né? No máximo isso. Como é que você vê essa questão, né, de eventos online? Pô, será que é uma boa forma, né, de empresas de SaaS, principalmente early stage, começarem a irem nessa linha também? Como é que você está vendo isso? Cara, eu acho que eu tenho um filho de 6 anos que adora brincar de Lego, né? E quando você vai brincar, você vai montar a casa, cara, tem hora que é maravilhoso. Você tem uma peçona grande que já forma um pedação da parede, e tem hora que você quer botar pecinhas ali, enfim. Você precisa disso para tentar compor, e é um pouco do olhar que eu tenho, né? Eventos online, em via de regra, eles vão ter baixo custo, é muito simples, muito fácil fazer. O que a gente está fazendo aqui é muito barato. E também, não, cara, sei que não tem o impacto do presencial, não tem a conexão emocional, não tem o volume de pessoas que tem o RD Summit. Tudo bem, é um jogo diferente. Então eu estou fazendo. Você tem esse webinar marcado para toda semana. Não tem evento presencial toda semana. É um jogo completamente diferente. E esses jogos eles podem se somar. Então, acho que você precisa olhar de novo para o seu estágio de empresa, para o seu tamanho, para o seu orçamento, para o que cabe, para o que dá para você fazer, e em cima disso você consegue jogar. Então, eu acho super, super bem-vindo, desde que você entenda um pouquinho o seu impacto, né? É difícil pensar que, cara, um SaaS vai abrir uma live, vai abrir um webinar, uma coisa online, e vão ter 20 mil pessoas assistindo. Cara, não vai, não vai. Agora, cara, se você tiver 50 toda semana e fizer isso ao longo de um ano e pensar no agregado, cara, foi um custo muito pequeno para um resultado que no somatório pode ser bastante razoável. Legal.
Acho bem bacana esse ponto que você comentou em relação à frequência, né? Então, pô, evento presencial você vai fazer uma vez no ano, se fizer 2 vezes no ano, se for em grande escala, vai ser uma vez no ano, né? Se for em escalas menores, com poucos clientes, aí você consegue fazer mais, obviamente, né? Mas acho que um ponto legal, até usando de exemplo que você deu aqui, a própria SaaS BR Club, eu faço 3 lives dessa por semana, sempre com algum C-Level, algum fundador, né? Porra, é difícil pra caramba casar toda essa agenda, mas tem funcionado. Mas o que é legal, né? Pô, eu posto muito conteúdo no LinkedIn. Em algum momento eu percebi, cara, eu preciso ganhar profundidade com o público, porque eu só tô soltando pílulas de conteúdo. O que eu fiz? Criei esses papos aqui. Ou seja, eu deixei de fazer com que a pessoa visse um conteúdo meu por dia e lesse isso em 30 segundos, para um momento de 3 vezes por semana ela passar 1 hora aqui comigo consumindo conteúdo. Claro, ela não precisa ver todos, né? Mas se ela vê um por semana, seja 2 por mês, eu já estou gerando uma relevância, porra, 50 vezes maior do que só quando ela lia o post. E a gente criou um evento presencial para essas BR Club, ainda queremos fazer o maior, mas a gente fez alguns menores para unir esses founders que estão acompanhando esse movimento. Pô, o primeiro evento que a gente fez já deu 100 pessoas presencial sem a gente fazer esforço nenhum, né? Lotamos um bar em São Paulo. Cara, ó que bacana, né? Isso gerou uma esteira que eu saí de 30 segundos lá que eu tinha de tempo por dia com a pessoa lendo conteúdo para horas por mês consumindo conteúdo mais profundo para um evento presencial que provavelmente se eu não tivesse feito toda essa esteira anterior, isso não teria acontecido. Isso é a mesma coisa que a RD fez quando ela conseguiu construir muita relevância nos blogs, né, nos conteúdos, para depois ir trazendo. Então, Até um ponto que a gente não passou, mas que é interessante. Por muitos anos a gente fazia o RD on the road. A gente passava por várias capitais no Brasil com um evento menor. O primeiro semestre era de RD on the road e o segundo semestre era de RD Summit. E uma das coisas que a gente pensava era, é difícil um cara que ainda não conhece tão bem RD ou que está se aproximando, ele tomar a decisão de comprar uma passagem, ir para Floripa, pagar o ingresso do evento, pagar hotel, fazer aquilo tudo, ficar 3 dias lá numa imersão, mas é fácil para ele ir num evento na cidade dele. Então, ele fazia parte, muitas vezes, dessa escada, e aí o cara ia no RD On The Road Belém, Rio, São Paulo, BH, Porto Alegre, e falava, cara, o evento dos caras é legal, o RD Summit deve ser incrível. E isso muitas vezes gerava essa interação que o cara saía de um dia corrido, mais curto, para um evento de 3 dias intensos de imersão, de proximidade imensa. Então, tem um pouco dessa semelhança, desse histórico que você falou aí também. porra, que legal isso. Então é o que você falou, né? Vocês iam para as regiões, a galera que estava mais afastada, que não tinha um time comercial visitando, conseguiam conquistar esses caras, né? Porque é muito mais fácil fazer o cara ir até a esquina do que o cara pegar um avião, né? Mas se você conquistar esse cara na esquina, você vai conseguir fazer com que ele pegue o avião depois. Então, bem legal. Exato. Eu não sabia dessa história e acho que é bem parecido com o que eu falei aqui sobre, né, você ir soltando ali migalhinhas para que seu cliente potencial vá pegando e vai gerando conexão, vai gerando relevância, né? Pô, tenho certeza que se vocês fizeram o cara pegar um avião para ir ver o RD Summit, eles não vão comprar HubSpot, eles vão comprar RD. Isso é muito óbvio na minha cabeça, a não ser que em algum caso ele receba uma oferta muito maior, né? Enfim, mas não é para ser, né? É para ajudar na conversão, vamos dizer assim. Legal. Às vezes acontece, né? Não Nunca chega a ser 100%. um absurdo, mas até muitas vezes, na verdade, o que acontece mais acontecia pelo menos, é difícil perder um cliente novo para HubSpot. Muitas vezes era um cliente que já estava há muitos anos e aí ele queria algum tipo de funcionalidade, algum tipo de coisa que talvez não tivesse e fazer a migração, e muitas vezes era um cara que saía com o coração partido. Ah, cara, eu amo vocês, eu amo a marca, mas eu queria ter tal coisa, e a gente sempre tentou simplificar o produto, facilitar o uso. Então tinha um processo de escolha ali que levava para isso, mas não era incomum ter clientes da HubSpot no RD Summit. Mas eles muitas vezes não tinham essa. Muitas vezes eles falavam para outras pessoas, cara, eu uso o HubSpot, mas eu recomendo o RD, sabe? Entra ali, começa ali, vai te ajudar, enfim. Eu acho isso saudável no fim do dia, né? Porque quando o mercado é muito grande e só tem você para educar, porra,
é muito mais difícil fazer com que esse mercado ganhe maturidade, né? Quando você tem vários players educando, essa concorrência ela acaba sendo saudável, porque, porra, o cara consome conteúdo de todo lado, mais empresa utiliza, mais empresa vê que outras empresas estão utilizando e vai atrás de utilizar, né? A régua do mercado como um todo ela vai evoluindo, né? Eu não tenho esse dado hoje, né, para te falar, não vou lembrar de cabeça, mas eu me lembro que eu acompanhava, a gente tinha uma ferramenta que era, acho que o Datanyze, ele trazia o market share e o volume de contas de determinadas áreas de software no mundo inteiro. E aí a gente via alguns comparativos, né? Assim, você comparava quantidade de empresas, população, maturidade digital, e você podia ver a HubSpot, por exemplo, em países como Índia, como, enfim, você tinha várias possibilidades de países que eles trabalhavam, Colômbia, México, e o volume de contas que eles tinham no Brasil era desproporcional a todos os outros países. E a lógica disso era porque tinha um player educando. Então, eles eram bem menores que a RD no Legal. Brasil. A RD era líder, acho que ainda é com bastante folga. Na época que eu acompanhava, a RD tinha, se eu não me engano, 70% do mercado. Então, o percentual deles era menor, mas o bolo de gente usando, na verdade, não precisa nem falar de concorrente, mas a quantidade de gente usando ferramentas de automação de marketing no Brasil era muito desproporcional, inclusive acima de muitos países desenvolvidos. Basicamente porque tinha um player grande local educando o mercado e gerando demanda. Então, o mercado como um todo se beneficia de ações de educação e geração de demanda. Cara, essa ótica é muito animal. Eu tenho certeza que a HubSpot deveria ter lá um campo de origem de lead RD Station no Brasil, né? Porque é o que você falou. Quando você está educando o mercado vai atrás de opção, é natural. O cara vai falar, vai entender tudo sobre inbound. Talvez ele não compre da RD naquele momento, ele Exato. vai achar o 80% vai comprar da RD, mas vai cair para eles ali 10, 15. Exato. exato, faz parte. Pô, a Get Demo foi muito parecida. A gente começou a educar com demo interativa no Brasil, ninguém até então sabia, e hoje já tem players que estão tentando fazer estratégia de go-to-market para cá, porque estão vendo que o mercado está aderindo e faz parte, né? Em algum momento surgem outros players nacionais, assim como surgiram também concorrentes da RD, né? E no final do dia isso é importante porque mostra que o mercado está maduro. Você está num mercado que é somato alto, tem suas oportunidades, mas ao mesmo tempo, pô, você vai gastar muito para educar, você vai ter mais dificuldade, né? E assim por diante. Cara, uma coisa que, para finalizar, que eu acho que deve ser bem legal, né? Pô, eu não consigo nem imaginar o quanto de história que vocês devam ter, principalmente nas primeiras edições, né? Que vocês estavam aprendendo e construindo. Conta pra gente aí umas histórias, tipo, de quais foram os principais erros aí que vocês fizeram, né, nas primeiras edições, né? O que isso custou? Teve alguma cagada que você fala, puta que pariu, isso aqui quase ferrou o evento? Conta pra gente um pouco disso aí, acho que a galera gosta de ouvir esse tipo de história. Cara, tem, acho que desde curadoria, o que a gente oferecia para o público. Eu me lembro que, por exemplo, na primeira edição a gente tinha 4 palestras. Aí, uma era da Silvia Bassi, do IDG, uma era da Marta Gabriel, uma era do Ricota e uma era do Eric, que era o founder da RD. A Silvia Bassi teve um problema, teve um problema de saúde e entrou online, não conseguiu fazer a viagem. O Ricota teve um piripaque, teve um ataque do coração, Nossa. não ia conseguir nem entrar online. E eu que estava num painel, acabei fazendo uma palestra no lugar dele, ficou bem, ficou tudo bem, mas teve assim, na semana do evento, ou 10 dias antes, teve e não conseguia mais. A Marta Gabriel era a grande estrela, a grande celebridade, o voo dela atrasou. Cara, ela entrou, a palestra dela era 5, ela entrou no evento tipo 4h50 e subiu direto no palco. Cara, a gente naquela ansiedade, emoção, vai dar, não vai dar. Cara, na primeira edição. Então, assim, Nossa. isso é normal, assim, esse tipo de coisa acontece em evento. Teve um outro ano que a Camila veio da Endeavor também, subiu direto no horário. É, teve um ano depois, assim, uma das cagadas grandes era a gente.
colocava, em Floripa, a gente começou a fazer as salas paralelas, e no primeiro ano que a gente fez 5 salas ao mesmo tempo, o pessoal escolhia a palestra, foi a gente desenhando, olhando ali, tipo, cara, eu acho que esse tema é mais importante, essa pessoa é mais conhecida, essa aqui vai para o palco maior, essa vai para esse, essa vai para esse. E, cara, a gente colocou na época, tinha uma profissional chamada Ana Tex, ela fazia um trabalho sobre Instagram, falava sobre Instagram, ela tinha um Instagram conhecido. Ela estava começando a crescer na onda dos infoprodutores, né? Ela tinha um infoproduto em cima disso. Ela estava começando a crescer, mas ainda não era assim, aquele auê todo. E, cara, a gente botou ela numa sala pequena, mas você não faz ideia do tamanho da fila que começou assim, a fila passar por outras salas, por outros contextos, e fazer a volta, e entrou e lotou a sala e ficou gente de fora, e a galera começou a ficar revoltada, e aquilo dando problema, e aquilo difícil, e aí, putz, foi um caos, e a gente falou, cara, Ana, você consegue fazer um replay da palestra? No intervalo entre duas palestras, a gente coloca no palco principal, e foi por muitos anos a única palestra a ter replay na RD, que foi aquela da Anatex. E no ano seguinte, aí a gente falou, cara, não é a gente que vai definir. Manda a agenda, cada um fala qual palestra quer assistir, a mais votada vai para o palco principal, a segunda vai para o segundo palco, a terceira. A gente fez isso, começou a funcionar muito bem. Aí, cara, aí começaram os palestrantes a tentar hackear o sistema e roubar no jogo. Então, mandava amigos, família, baixar o aplicativo, marcar dele como favorito, gente que nem ia no evento. Aí, cara, a gente começou a descobrir isso e cortar palestrante. Cara, evento é uma confusão, assim. Graças a Deus não aconteceu nada grave, nunca teve nenhum caso de saúde relevante. Teve um ano que teve o surto de sarampo em Floripa, e aí alegaram que tinha um caso de sarampo, não era nem em Floripa, era no Brasil, e aí alegaram, saiu uma notícia na Globo falando que foi identificado um caso no evento, e aí virou um falatório dentro do evento, mas era mentira, esse caso nunca foi confirmado, a gente nunca foi notificado, nunca teve nada, e aí a galera gritava no final, assim, tipo, eu tô vacinado, eu tô vacinado, que era uma marca do evento, a galera costumava gritar, eu não vou embora, nos happy hours. Então, assim, cara, tem várias histórias, mas eu fico feliz que, cara, nunca aconteceu nada super grave de saúde, e também uma coisa que era preocupação grande pra gente era que em Floripa tinha muita tenda. E Floripa, cara, às vezes dá um ciclone extratropical, dá uma chuva maluca, um negócio bizarro. A gente tinha muito medo de acontecer algo nessa linha, mas felizmente não aconteceu também. Mas tem bastante coisa menor, coisa com rolo com palestrante, palestrante que não foi. Enfim, isso tem bastante. E, de novo, né? A gente falou um pouquinho disso. Você vai aprendendo a cada ano, né? Então, putz, isso que eu falei da Anatex, né? Da confusão. Cara, no ano seguinte a gente aprendeu e você vai somando. Então, por isso que eu entendo que é muito difícil um evento começar muito grande. É, Ele tem que senão, começar menor para você aprender e você vai ajustando em cima disso. Porque, cara, começar muito grande é muita treta não mapeada. uhum, E a treta, o problema do evento não é a treta que você sabe. A treta que você sabe, o problema é a treta não mapeada. É o que vai acontecer e você não sabe o que vai acontecer. E aí fica muito mais difícil reagir em tempo real. legal. Pô, animal as histórias. E só por último aqui, uma pergunta que me veio à cabeça, que acho que bastante gente deve se perguntar, inclusive eu me pergunto sobre isso. Pô, a gente sabe que criar um evento, como eu já tinha comentado, cara, é quase que criar uma empresa, né? Você precisa ter área de marketing que vai pensar em tudo, você precisa na estrutura, você precisa vender ingresso, mas e aí, você vai botar teu time que vende software para vender ingresso, né? Que você recomenda para quem entender que a estratégia de evento próprio é para si mesmo? Cara, você botaria isso dentro da empresa, você acharia um sócio especialista em evento, né? Como é que você vê isso para quem está querendo começar numa linha de evento próprio mesmo, né? Não na linha de stand e tal, que a gente sabe que isso aí é pontual, a gente consegue absorver isso dentro de um time. Falando para quem quer criar o próximo RD Summit, o próximo VTEX Day e por aí vai.
Cara, eu acho que se você quer testar com mais facilidade, com menos risco, você pode contratar uma agência especializada e ela vai fazer isso com menos dor de cabeça para você, né? Você já parte de um know-how que ela tem que vai te poupar. Agora, se você entende que isso é relevante e grande, e você está disposto a investir e manter por muitos anos, eu entendo que o time tem mais essa capacidade de somar os aprendizados e você construir uma continuidade em cima disso, de você interagir, intercalar melhor com a cultura da empresa e com a mobilização interna, porque acontece isso sim. Tipo, tem momentos que, cara, tá difícil vender ingresso, time de CS, é hora de ligar para o cliente e dar um gás. Então, essa preocupação, muitas vezes, o time interno tem mais acesso, tem mais facilidade, você consegue mobilizar melhor. Inclusive, aproveito a deixa para dizer que, cara, o time de eventos da RD é um time que eu sempre amei e tenho um carinho imenso por eles, sempre fizeram um ótimo trabalho. E uma coisa que é interessante, assim, na época não tinha, hoje é comum, mas quando a gente começou não tinha essa pegada de evento B2B, né? Evento B2B era feira, era coisa quadradona, palestra chata, enfim. E a gente trouxe uma galera de áreas que o cara que foi muito tempo head de eventos da RD, o Denis, ele fazia o Interplay, que era uma balada, uma festa de Playboy em Floripa, assim, em Jurerê. E trouxe muito dessa experiência e foi aprendendo, e a gente combinava. Então, eu puxava muito de um olhar de curadoria, de tema, de temática, mas muito das experiências, da organização, da estrutura, vinha desse tipo de vivência. E eu acho que isso foi fundamental, assim, pro RD Summit ser o que é, assim, essa combinação fez bastante diferença. Então, para quem tem certeza e quer VTEX Day, RD Summit, é time interno. Agora, para testar, para validar, para fazer algo com menos dor de cabeça, eu acho que vale pensar em uma agência, sim. Sensacional. Maravilha. Pô, André, está estourando o tempo aí, mas animal bate-papo. Acho que para a galera que está pensando aí em implementar estratégia de evento, ou até quem já tem uma estratégia de evento, às vezes não sabe nem como mensurar. Esse papo foi muito rico aí, acho que super legal. Queria te agradecer de novo aí por participar com a gente. Não sei se teria alguma mensagem final aí, mas, cara, super obrigado aí. Prazer, um prazer compartilhar. É um tema, vez ou outra cai nele, mas de forma mais superficial. É legal falar mais tempo sobre isso. Não é tão comum como tema de entrevista para mim, de bate-papo para mim. Cara, assim, eu só reforçaria que eu entendo que a gente vive também uma era em que entra mais forte propósito, né, capacidade de causar impacto, de mudança. E o evento é uma coisa muito legal para isso. O evento te ajuda a ver significado para o que está fazendo, a ver a diferença. E isso tem valor também, né? Isso sempre foi uma coisa muito motivadora. Eu me lembro que os dias de RD Summit, cara, a semana do RD Summit fazia quarta, quinta e sexta, normalmente na segunda, na terça eu já estava super ferrado, dormindo pouco. E nos dias do evento, cara, eu fazia questão de ficar todos os dias no happy hour até a hora de ir embora. E quando eu chegava em casa, eu estava morto, eu estava exausto, mas eu não dormia. Eu ia olhar os tweets dos palestrantes, dos participantes, eu ia olhar o que a galera estava falando, eu ia ver alguma coisa para tentar arrumar para outro dia. E mesmo na sexta-feira, cara, acabou, pô, eu chegava em casa. Na verdade, eu ficava pro happy hour, na maioria das vezes eu pegava uma balada depois ainda, encontrava um monte de gente do evento na balada, chegava em casa e no dia seguinte, puta, era mensagem, era ler, era entender, era anotar coisas. Então, sempre foi uma coisa muito legal de fazer, eu sempre tive um prazer imenso, assim, era um filho bacana ali dentro. Então, eu acho que tem muita gente que olha um pouquinho para esse. E aí, o que que é melhor? É o destino, é a jornada, e o evento eu acho que ele torna a jornada um pouco mais legal. Então tem Legal. tem um ponto extra aí de falar que, cara, é divertido, é legal fazer. Sensacional.
Não, é isso, maravilha, André. Pô, obrigado aí de novo. Sensacional a tua conclusão aí. Imagina essa empolgação, né, que deve dar quando você está construindo. Acho que é quase que, né, uma reflexão do negócio também, né? Porque você pega toda a cultura do produto, do time, né? Então você acaba gerando uma Você energia entende super legal. o tamanho do movimento, né? O Tamanho do tamanho. movimento, exato. Então isso tudo empolga demais. Já empolga, por exemplo, a gente que pegou um stand lá e trouxe o time, né? E não era nem os donos do evento, então, porra, é sensacional. Mas é isso. Valeu, um prazer. Valeu, André. Obrigado a todo mundo que Valeu, tamo assistiu aí. junto. Até mais. Abraço. Valeu, tchau, Tchau. tchau. Valeu.